Fala galera, Rafael Ramos aqui e hoje eu vou gravar algumas questões aí do Enem 2019, beleza? Então, diferente do que eu costumo fazer, eu não vou pedir para você pegar papel, caneta, lápis, borracha e tentar resolver, porque você acabou de passar por isso, né? Vocês muito provavelmente acabaram de tentar resolver ou resolveram essas questões, tá? Então, eu vou tentar resolver de uma forma bem detalhada, explicando passo a passo o raciocínio e as passagens, tá? Para cada questão, beleza? Galera, se vocês estão gostando, curtindo esses vídeos que eu estou fazendo aí, compartilhem, se inscrevam no canal para dar aquela moral, para dar aquela força, beleza? Vou colocar a questão na tela para vocês lembrarem e entenderem, né, o que a questão está pedindo e depois prossigam no vídeo, beleza? Questão na tela. Então bora lá, galera. Só para lembrar o seguinte, eu estou usando como referência a prova amarela, beleza? Então bora lá. A questão ela me diz o seguinte, eu tenho uma casa lá, né, com um circuito mal dimensionado, com a fiação mal dimensionada, e a resistência dessa fiação ela é de 10 ohms, né? E associado aqui nesse circuito eu tenho alguns resistores, que são lâmpadas, né? Cada um de 200 ohms, e uma televisão, também é um resistor aqui, de 50 ohms. A questão, ela me informa o seguinte, a televisão, ela opera com a DDP entre 90 e 130, né? Isso, entre 90 e 130. Ou seja, se eu aplicar sobre os terminais dessa televisão aqui uma DDP maior que 30, ela não vai funcionar. Provavelmente até queime. Se eu aplicar uma DDP menor que 90, ela também não vai funcionar. Então ela funciona nesse intervalo, entre 90 e 130, beleza? Associado a essa televisão aqui, eu tenho essas lâmpadas associadas em paralelo. Não é verdade? Reparem que estão todas sobre uma mesma diferença de potencial, né? Porque os terminais delas estão ligados nos mesmos pontos. Então, bora lá. A questão ela me diz o seguinte, quantas lâmpadas eu posso ligar para que a televisão funcione normalmente? Vamos pensar aqui no seguinte, né? Todas as lâmpadas elas estão desligadas, né? Qual é a DDP sobre cada uma das resistências, tá? Então vamos lá. Basta a gente lembrar do seguinte, U é igual a R vezes I, né? Então, o que eu tenho aqui? Se as lâmpadas não estão ligadas aqui no meu circuito, eu tenho que a resistência da rede elétrica está em série com a resistência da TV, né? Quando eu jogo nessa formulazinha aqui, eu sei o seguinte, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu sei o seguinte, eu jogo a DDP aqui da rede que é de 120 e a resistência total que é 50 mais 10, eu encontro a corrente total sobre a corrente total que está rodando aqui no circuito. E eu vou encontrar que a corrente total é de 2 amperes. E o que acontece? Nesse caso, a DDP nos terminais da televisão vai ser de 100, na verdade, 100 volts, e a DDP aqui vai ser de 20 volts, né? Então, o que acontece? O nosso foco é aqui, a televisão. Para essa DDP de 100 volts está funcionando normal, porque olha só, é entre 90 e 130, está funcionando normal. Agora vamos pensar, ela aqui com o circuito sem nenhuma lâmpada ligada, eu tenho uma DDP sobre ela de 100 volts, né? Se eu ligar uma lâmpada, um resistor aqui em paralelo a ela, o que vai acontecer com essa DDP? Então é isso que a gente tem que pensar. A DDP ela depende da resistência, né? O U, que é a DDP, é igual a R vezes I. Então vamos pensar só nessa parte aqui do circuito. Quanto mais resistores eu tenho associados em paralelo, menor é a resistência,
né? Então, conforme o R diminui, o U também vai diminuir. Então, o que acontece aqui? Não tem como eu aumentar a DDP, que está em 100, aqui sobre a televisão, não tem como eu aumentar para 110, 120. Maior que 100 eu não consigo, tá? A não ser que eu altere essa DDP aqui. Aí eu consigo ter uma DDP maior ali sobre os terminais da televisão, mas não é esse o caso, tá? Eu só posso alterar a quantidade de lâmpadas. Então, quando eu coloco uma lâmpada, a DDP é uma. Quando eu coloco mais outra lâmpada, a DDP diminui. Se eu ligo mais outra lâmpada, a DDP ela vai diminuindo. Então, quantas lâmpadas eu posso ligar para que a DDP ela seja no mínimo 90? Ela não pode ser 89,9. Ela tem que ser 90, tá? Então, vamos tentar fazer essa continha aí, beleza? Então, já que eu não posso aumentar para 130, fazendo o que a questão me pede, eu posso diminuir para 90. Então, eu vou supor o seguinte. O que eu vou supor? Eu vou supor que nos terminais aqui da televisão, eu tenho uma DDP de 90 volts. Tá? Entre os terminais aqui dá 90 volts. Entre os terminais da televisão, que é esse aqui. Ok? Então vamos lá. Lembrando que a soma de todas as DDPs aqui tem que dar 120. Se sobre esse aqui dá 90, a DDP aqui ela tem que ser 30. 30 volts. Porque 30 mais 90 vai dar 120. Então, tá tudo ok aqui. Agora, olha só, galera. Vamos pensar aqui no seguinte. Eu não faço a mínima ideia de quantas lâmpadas eu consigo ligar aqui para eu ter no máximo essa DDP aqui. Não faço a mínima ideia. Mas olha só que interessante. Eu sei que essas lâmpadas aqui, todas elas têm uma resistência de 200 ohms. Então, ao invés de eu trabalhar com esse tanto de lâmpada, eu vou reduzir tudo isso para uma lâmpada só. Como que eu vou fazer isso daqui? Todas elas estão associadas em paralelo, não é verdade? E todas elas têm mesmo valor de resistência. Basta a gente lembrar da relação que me diz o seguinte: a resistência equivalente aqui, que eu vou chamar de RL, resistência das lâmpadas, vai ser igual a resistência sobre o número de resistores. Essa relação é válida quando eu tenho a associação em paralelo e todos os resistores são iguais. Basta pegar a resistência, o valor de uma resistência, e dividir pela quantidade de resistores. Beleza? Então, ao invés de eu trabalhar com esse tanto de lâmpada aqui, eu trabalho apenas com a resistência equivalente das lâmpadas. Tá? Então, posso apagar tudo isso aqui e vou deixar apenas um resistor. Então, qual é a resistência desse aqui? RL. Porque eu tenho várias lâmpadas ali associadas, né? Então, beleza. Eu preciso encontrar esse RL aqui para saber quantas lâmpadas N eu posso ligar aqui no meu circuito. Então, bora lá pensar o seguinte. Vamos pensar aqui o seguinte. Já que a DDP tem que ser essa aqui, né? 90 no mínimo, 90 aqui e 30 aqui. O que eu vou ter? Eu sei que entra uma corrente aqui no meu sistema. Essa corrente ela vai entrar aqui, né? Uma corrente ela vai entrar, vai passar toda essa corrente, ela vai entrar por vai passar por esse resistor. Quando chega aqui, ela vai se dividir. Aqui vai passar uma certa quantidade de corrente que eu vou chamar de I1. E aqui vai passar uma certa quantidade de corrente que eu vou chamar de I2. Mas a soma dessa corrente aqui, I1 mais I2, tem que ser igual a I. Chegando aqui, elas vão se encontrar e vão sair. Não é verdade? Beleza. Então, olha só. Tem como eu encontrar quem é essa corrente total aí? Vamos analisar aqui. U é igual a R vezes I. Eu tenho que sempre lembrar dessa formulazinha aqui, gente. Não posso esquecer, não.
Vamos aplicar para esse resistor aqui. Quem é U? É 30. A DDP é 30. Quem é a resistência? 10. Vezes I. Esse I aqui é a corrente que está passando por ele. Então, eu tenho a relação da corrente que passa toda aqui no meu circuito. I é igual a 3 amperes. Beleza? Pronto. Feito isso daqui, eu sei o seguinte. Vamos agora aplicar essa mesma fórmula aqui. Eu sei do seguinte, que a DDP aqui agora, que tem que ser 90, é igual a resistência equivalente aqui. Quem é a resistência equivalente? Eu tenho o RL e o 50 associado em paralelo, né? Então vai ficar 50 vezes RL sobre 50 mais RL. Tudo isso vezes a corrente total que está passando por ela, que é I. Né? Como eu estou calculando com a resistência total, eu tenho a corrente total que está passando por ela. Mas quem é a corrente total que está passando por ela? A corrente total que está passando por ela é de 3 amperes. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. 90 é igual a 50 vezes RL sobre 50 mais RL, tudo isso aqui vezes 3. Galera, lembrando aqui o seguinte, tá? Aqui eu usei a fórmula normal da resistência equivalente para resistores em paralelo, tá? Que seria aquela lá, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre RL mais 1 sobre 50, né? Multiplica cruzado aqui, aí depois inverte no final, tá? Isso aqui a gente tem que saber. Então, bora lá. Reparem aqui agora que nessa relação eu fiquei com apenas uma variável, que é RL. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar a resistência equivalente das lâmpadas associadas em paralelo, tá? Quando eu encontrar, eu vou substituir nesse resultado aqui e ele vai me fornecer o número de lâmpadas, que é esse N aqui, necessárias para eu ter essa DDP de 90 volts aí, tá? Então, bora lá, simbora lá. Vou apagar o desenhozinho, né? Já está tudo explicado, não vou precisar mais dele. Então, bora lá. Olha só, o 3 eu vou passar para cá dividindo, tá? Vai ficar 30. Então, eu tenho 30 é igual a 50 vezes RL sobre 50 mais RL. Pronto, só isso, né? Só. Mas, Rafael, eu posso pegar esse RL e substituir aqui? Pode, não tem problema. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, não. Eu vou pegar isso daqui, do jeito que está, e vou isolar esse RL aí. Então, vamos lá. Isolar esse RL aí. O que eu vou fazer aqui? Olha só. Tudo isso aqui que está embaixo, dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 30, que multiplica 50 mais RL, é igual a 50 RL. Agora basta eu multiplicar, né? Ó, chuveirinho aqui, né? 30 vezes 50 e 30 vezes RL. 30 vezes 50 vai dar 1.500, né? Isso, 1.500 mais 30 RL. 30 RL é igual a 50 RL. Fazendo isso aqui, né, eu tenho 30 RL, eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, 1.500
é igual 50 RL menos 30 RL vai ficar 20 RL. 20 RL. Com isso, galera, olha só, quem é RL? RL é igual a 1.500 dividido por 20. Cortei o zero com esse zero aqui, 150 dividido por 2, RL é igual a 75 ohms. Ou seja, o que esse resultado quer dizer para mim? Ele quer dizer o seguinte, que todas as lâmpadas que eu ligar ali no meu circuito, elas vão ter que ter no máximo 75 ohms, não pode passar disso. Se passar disso, a televisão termina de funcionar. Porque lembre que a gente está resolvendo a questão como se a DDP ali na televisão e nas lâmpadas fosse igual a 90. Não é verdade? Então, bora lá. Só que eu falei para vocês que eu tenho essa relação para RL, a resistência equivalente de resistores associados e resistores iguais, né, de mesma resistência, associados em paralelo, eu tenho essa relação aqui, onde o R é a resistência do resistor, que é a mesma para todos, e N é a quantidade de resistores, né, com essa resistência aqui. Então, pegando esse resultado e substituindo aqui, eu vou ter o seguinte: 75 é igual a resistência, quem é? 200, né? 200 dividido por N. Pronto, olha que maravilha. Basta agora eu isolar N, né, gente? Fazendo aqui, ó, o N vai ser igual a 200 sobre 75. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,6, né? 2,67. 2,67. Ou então, N é igual a 2,67. Aí você vai olhar lá nas alternativas, aí tá lá nas alternativas, né? Letra A1, letra B2, letra C3, 4 e 5. Aí você pensa, bom, deu 2,67, eu vou arredondar para 3. Galera, se você fez isso, se você conseguiu fazer toda essa etapa, chegar nesse resultado e arredondou para 3, você errou. Você tem que prestar atenção no seguinte, o que esse resultado ele quer dizer para mim? Ele quer dizer para mim o seguinte, que o máximo de lâmpadas que eu posso ligar lá no meu circuito é de 2 lâmpadas,67. Mas o que acontece? Eu não tenho como fracionar a quantidade de lâmpadas. Não tem como eu usar uma lâmpada e meia, não tem como eu usar meia lâmpada, não tem como eu usar 0,67 de lâmpada, não tem como. Ou vai ser uma lâmpada ligada, ou vai ser 2, ou vão ser 3, ou 4, assim por diante. Então, esse resultado ele deu um número fracionário, mas eu não posso fazer isso com as lâmpadas. Certo? Ou eu vou usar 2 ou vou usar 3. Já que o valor máximo de lâmpadas é esse aqui, 2,67, se eu usasse 2,68, por exemplo, aqui, né, se eu conseguisse, vamos viajar um pouquinho aqui, vamos supor que eu consiga fracionar as lâmpadas aqui. A gente sabe que não tem como, eu só estou viajando um pouco. Vamos supor que eu consiga fracionar as lâmpadas. Se eu conseguisse usar 2,68 lâmpadas, a televisão já não funcionaria mais, porque o limite é esse aqui, 2,67. Mas como não tem como eu fracionar as lâmpadas, então ao invés de arredondar, usar a forma correta, padrão de arredondamento, que a gente aprende nas aulas, eu tenho que pensar o seguinte, esse aqui é o valor máximo. Já que eu não posso, já que se eu passar 0,01 disso daqui, a TV para de funcionar, então eu não posso usar mais do que isso. Então só posso usar no máximo 2 lâmpadas. Tá, gente? Então a alternativa B é a correta, letra B. É a alternativa correta. Então, além de chegar na resposta certa, você tem que interpretar esse resultado, para você não ficar tentado a arredondar e acabar errando a questão, beleza? Galera, é isso aí, questão bem legal de ser resolvida. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo. Eu vou deixar
na descrição do vídeo o link, tá? Para conta no Instagram que eu tenho pro canal, e eu fiz lá, eu tô sempre postando algumas coisas, algumas dicas, sempre postando algumas questões pra galera resolver, e depois eu vou e posto aqui resolvida já também. Beleza, galera? É isso aí e até a próxima questão. Valeu!